Não cometa esses erros ao fazer o seu primeiro consórcio. Eu vejo muitas pessoas cometendo alguns erros básicos quando contratam o seu primeiro consórcio, o que faz com que isso gere uma experiência totalmente negativa. Essas pessoas depois, na grande maioria, são as pessoas que saem falando que o consórcio não funciona. Mas afinal, será que realmente não funciona? Sendo que tantas pessoas estão realizando os seus sonhos, construindo os seus projetos, realizando lucros, ganhando dinheiro, investindo em consórcios, será que realmente o consórcio não funciona? Ou essas pessoas cometeram esses erros básicos que eu quero falar com você nesse vídeo? Se você está pensando em fazer um consórcio ou até já fez um consórcio e está sendo a tua primeira experiência, fique até o final desse vídeo, porque eu quero falar com você sobre algumas falhas que muitas pessoas cometem e isso gera um transtorno, um desequilíbrio nessa questão do consórcio, fazendo com que essa experiência não seja tão boa. Uma das principais falhas que as pessoas fazem é fazer o consórcio pela amizade, com um amigo. Ah, meu amigo começou a trabalhar com consórcio, ou meu amigo trabalha com consórcio e eu quero dar uma mãozinha para ele. Se você for fazer um consórcio para dar uma mãozinha para alguém, não faça. Afinal, consórcio é algo sério que você tem que começar e ir até o final, senão a tua experiência não vai ser positiva. Então nunca faça pela amizade, até porque muitas vezes o teu amigo até pode ser um profissional top, pode ser de uma empresa sólida, mas o produto que ele vende talvez não vai entregar o que você procura. Entenda, consórcio é o meio, não é o fim. Consórcio não é tudo igual. Você não pode fazer qualquer consórcio, por exemplo, para investir. Não é todo consórcio que você consegue investir. Não é. Principalmente consórcios mais tradicionais, consórcios de banco, por exemplo. Esses produtos são mais específicos para você comprar, adquirir seus bens. E também, nesses casos, você tem que ter cuidado, porque muitas vezes você não consegue adquirir o bem que você quer com tal plano. Então tem várias regras que você tem que observar, tá? Então a primeira dica aqui, primeiro grande erro, a falha que muitas pessoas cometem, é fazer o consórcio com meu amigo, meu irmão, meu sobrinho, sei lá, alguma coisa que começou a trabalhar com consórcio ou trabalha há algum tempo, final do ano, né? Precisa bater meta. Vou fazer para dar uma mãozinha, aí depois você se arrepende e a mãozinha que você deu para esse teu conhecido talvez seja um grande problema e até gere um desconforto entre você e ele. Então nunca faça consórcio pela amizade. Na verdade, nunca faça nenhum tipo de negócio pela amizade. Negócio é negócio, amizade é amizade. O segundo erro, falha que eu percebo que muitas pessoas fazem é fazer o consórcio pelo mais barato. Sabe aquela história do barato que se torna caro no final? Isso também acontece com o consórcio. Eu já chegou várias pessoas assim dizendo, ah, mas lá no lugar tal é uma taxa mais barata. Lá no banco tal é uma taxa mais barata. Primeiro ponto, por muitas vezes eu já calculei esse custo efetivo final e eu percebi que a taxa anunciada não era a taxa efetiva, tá? Pode ter outros custos embutidos, então olhe o custo final. Mas entenda que mesmo o mais barato, você fez os cálculos, você percebeu que o plano A é mais barato que o plano B. Lembra que eu falei há pouco no vídeo que o consórcio não é o fim, o consórcio é o meio, é uma ferramenta para você chegar lá no teu objetivo? A minha pergunta é, o mais barato vai entregar o que você precisa? Vai entregar o que você quer? Por exemplo, tá? Vou usar um exemplo clássico que acontece muito com nós. A nossa empresa não tem a taxa mais barata, não tem. Mas tem um produto diferenciado que entrega muitas coisas que os outros mais baratos não entregam. Então você que é investidor, para você não importa a taxa, porque não é você que vai pagar a taxa. A taxa vai ser paga com quem vai consumir o produto. Então essa é uma observação importante. Outro ponto, para você que vai consumir, tá? Nós estamos falando de taxa administrativa, que é incomparavelmente menor do que os juros. Então, é vantagem às vezes você pagar uma taxa administrativa um pouco mais alta do que o consórcio mais barato, sabendo que aquele consórcio vai entregar o que você quer. Por exemplo, existem consórcios que você não consegue comprar áreas do interior, ou você não consegue construir área no interior, ou você não consegue, por exemplo, comprar um bem, fazer o consórcio na holding, por exemplo, tem muito investidor que faz isso, contrata o consórcio na holding e compra depois o próprio imóvel. Existem consórcios que podem, existem consórcios que não podem. Então, de novo, não vá pelo mais barato, porque o mais barato pode se tornar muito caro lá no final. Terceiro ponto que você deve observar. Nunca faça um consórcio sem entender as regras básicas.
quais são as regras básicas, tá? O que de básico você tem que entender? Qual é o prazo? Qual é o crédito que você está contratando? Ah, André, mas isso é muito lógico. Sim, mas muitas pessoas vão pela parcela, eu quero pagar tanto, tá? Aí você, já aconteceu muito com nós, tá? A pessoa contrata um plano que quer pagar uma parcela X. Ok, contratou um plano de 100 mil reais. Aí quando contempla, você vai fazer o que hoje com 100 mil reais para imóvel, por exemplo? Então você contratou pela parcela, não pelo que você gostaria de realizar lá no final. São esses detalhes que você tem que cuidar. Então entenda as regras básicas. Quanto é a parcela? Quanto é o crédito? Qual que é o prazo desse consórcio? Quais são os reajustes? O que basicamente você precisa pós-contemplação? Isso é muito importante, tá, gente? Porque se você vai contratar o consórcio para investimento, o pós-contemplação não é tão importante para você. Por quê? Porque não é você que vai precisar aprovar o crédito. Não é você que tem que buscar o bem, enquadrar esse bem nas regras da administradora. Não é você. É quem vai consumir o teu consórcio contemplado, que você vai vender. Agora, se você é um consumidor, está fazendo consórcio para consumir, eu quero comprar meu bem com o consórcio. Cuidado com essas regras, porque o vendedor normalmente não te fala. Por alguns motivos simples. Primeiro, ele quer omitir algumas informações, muitas vezes é isso. E outro que é, vamos pensar aqui que os vendedores de consórcio são todos profissionais. É muita informação. Então, por exemplo, a gente sempre deixa muito claro tudo que o cliente pergunta. Mas se eu for falar tudo que eu preciso falar para você pós-contemplação, eu tenho que ficar 3 dias te explicando. Então, assim, entenda o básico. Sempre leve qual é o teu objetivo, a tua realidade, o teu ponto futuro. Quero contratar, quero comprar ou chegar nesse resultado com o consórcio. E aí veja se esse plano em específico e se essa empresa vai conseguir atender. Nunca faça um consórcio sem entender o básico. Outro ponto que é imprescindível você saber. Os reajustes, tá? Para que depois você não tenha surpresa, mas ninguém me falou. Todo consórcio basicamente tem reajuste, tá? Pode existir alguma exceção, mas existem reajustes fixos, reajustes que são mensais, reajustes que são anuais, reajustes que são por índices. Então entenda para depois, lá quando acontecer esses fatos, você não dizer, mas ninguém me explicou. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, existe muita informação. Então você pode ir com um vídeo como esse, por exemplo. No meu canal eu tenho vários conteúdos que falam sobre esses pontos. Outra falha muito grave que você não deve cometer ao contratar seu primeiro consórcio ou ao contratar um consórcio é fazer com uma empresa que não é regulamentada pelo Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central ele é um órgão que vai cuidar do teu plano, vamos dizer assim, tá? Se qualquer coisa acontecer com a empresa que é regulamentada pelo Banco Central e que você tem um consórcio, a empresa quebrou, por exemplo, tá? Se tem o Banco Central por trás, você está respaldado, você não vai perder aquele dinheiro, tá? Existem algumas regras que o Banco Central vai seguir para que você continue com o teu plano ou tenha o teu valor devolvido. Agora, vamos pensar o seguinte, você fez com uma empresa que não tem regulamentação. Se ela não tem regulamentação, já é um ponto muito preocupante. Por quê? Porque ela não seguiu alguns passos que são obrigatórios. É uma empresa que não teve todos os requisitos aprovados. Então, não tem lá o respaldo do Banco Central. Se qualquer coisa acontecer com essa empresa, você muito provavelmente terá problemas. Outra coisa, talvez nessa empresa que não é regulamentada não existam regras muito claras. Então, por exemplo, assim, hoje as empresas que são regulamentadas pelo Banco Central não tem como escolher contemplação, não tem como mudar a regra no meio do caminho, porque o Banco Central não permite que faça isso. O processo de contemplação não tem como fazer rolo, porque o Banco Central vai fazer a auditoria e vai verificar se está tendo alguma coisa que é inconsistente e vai penalizar essa empresa. Uma empresa que não tem essa regulamentação, você não tem segurança. Então não faça consórcio com uma empresa que não é regulamentada pelo Banco Central. Por fim, um dos piores erros que você pode cometer é fazer um consórcio com quem te promete contemplação. Quando a promessa é muito grande, desconfie, tá? Pode ser que esse vendedor esteja só querendo te vender e depois que você assinar o contrato, pagar a primeira parcela e descobrir que essas promessas não são verdades, talvez você nunca mais consiga falar com ele, ou se falar, ele vai te dar um enrolation, sabe? Vai ficar te conversando, enfim, até que você perceba que você fez um mau negócio. E é nesses momentos que as pessoas saem dizendo aos ares aí que o consórcio não funciona, mas na verdade é aquele vendedor, aquela situação específica que fez com que você tivesse uma experiência negativa. Então assim, nunca faça consórcio com quem te promete data de contemplação. Você, fulano, vai fazer o consórcio comigo e eu vou te contemplar em 3 meses. Cá entre nós, hoje existe um mercado muito aquecido de carta contemplada, tá? Se eu soubesse
que a carta que eu estou vendendo para você vai contemplar em 3 meses, eu não venderia para você. Eu iria fazer essa carta para mim, iria contemplar ela e iria vender ela contemplada e ganhar um lucro em cima disso. Então, existem coisas que são muito lógicas, mas a gente, por inocência, por falta de informação, acaba caindo nisso. Então, cuidado. Quando há promessa demais, desconfie. O consórcio tem inúmeros pontos positivos, mas um dos fatores que você tem que entender é que nós não temos controle sobre a contemplação, a não ser que você faça com uma empresa que não é regulamentada, que eu sei que existem empresas que sentam assim num jantar, junta lá e escolhe, esse mesmo contemplado vai ser o fulano. Entendeu? Aí até pode ser que ele possa garantir e te entregar a contemplação, mas o teu risco de perder dinheiro é muito grande. Quando se fala de empresa regulamentada, existem regras que você precisa seguir. Então, no nosso caso, tá? É a Loteria Federal. Como é que eu vou saber o número que vai dar na próxima Loteria Federal? É impossível. Ah, mas aí tem os lances, André. Ok. Como é que eu vou saber? Porque o lance fixo, né, que é aquele lance que você não tem que dar recurso do bolso, ele é por aproximação no nosso caso. Tem outros casos que são um segundo sorteio. Então, como é que eu vou saber o número que vai dar ali para mim pegar uma cota próxima para poder te contemplar no lance fixo? E esse é uma das maiores mentiras que os vendedores fazem, tá? Em 3, 4 meses eu vou te contemplar, no sorteio talvez seja difícil, mas no lance fixo você vai contemplar. Cuidado, tá? Porque ou é um segundo sorteio, ou é aproximação e nós não temos controle sobre isso. Ah, André, mas tem um lance livre. E isso ele pode garantir. Não pode. Não pode, porque, por exemplo, como é que eu vou saber os lances que estão sendo ofertados nesse mês? Tá? Não tem como eu olhar, eu consigo olhar o histórico dos últimos meses. Se a empresa que está contratando o consórcio pode olhar, não é justo. Porque pensa comigo, você vai estar sempre ali olhando, o fulano deu 10, eu vou dar 11. Não é justo, entendeu? O justo é, todo mundo oferta um lance em cima de um histórico e aí é um leilão. Quem dá mais, leva, tá? Então tem esses detalhes, quando a promessa é grande, quando a promessa é demais, não contrate consórcio, tá? Foram 5 dicas, existem outras mais, mas para que não fique tão extenso esse vídeo e para que você possa entender que você precisa ao menos conhecer um pouquinho do produto, eu quero entregar esse conteúdo para você e se fez sentido para você, tá? Nós temos outros conteúdos muito interessantes aqui no canal. Vai lá, busque sobre o que você tem de dúvida, que com certeza algum material que está aqui postado vai ajudar você nessa jornada. Por fim, se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero convidar você para você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com algum amigo esse conteúdo para nós ajudarmos as pessoas a não terem uma experiência negativa com o consórcio e contratar esse ótimo produto da forma correta.